Olá, amigos! Mais um sábado, professor Tiago Henrique novamente aqui pra gente com a disciplina Geografia. Eu quero que você aproveite tudo aquilo que essa aula possa te trazer de benéfico para a tua prova do Exame Nacional do Ensino Médio. E não esqueça, nós temos as nossas páginas do Grupo Rosana Bastos, tanto no Facebook quanto no Instagram, que você pode comentar lá, deixar as suas dúvidas, que nós vamos retornar com todo carinho. O Papo Enem? Venha fazer o Intensivão RP com a equipe de mestres e doutores mais qualificada de Belém. Em agosto, não perca mais tempo. Eu sou Rosana Bastos e eu acredito no seu sonho. Hoje são mais de 2.000 alunos e tudo começou num pequeno curso de redação. A vontade, ainda tímida, de transformar sonho em realidade ganhou um espaço em minha vida. Ensinei aos meus alunos que para vencer é importante reconhecer o momento certo. Não importa se esse momento demorou um pouco mais para uns e um pouco menos para outros. O que precisamos mesmo é de coragem para vencer e de alguém que confie nessa luta como se fosse sua também. Eu sou Rosana Bastos e eu acredito no seu sonho. Bom, galera, de novo estou por aqui, professor Tiago Henrique, para te dar mais um recadinho, mais uma dica aqui sobre um tema extremamente relevante para a gente no contexto da prova do Enem. Se fores analisar nossas provas, elas têm trabalhado muito com a lógica de produção e como essa lógica de produção influencia no contexto espacial e na estrutura social. Logicamente, ao se falar de sociedade, um dos temas mais relevantes para a gente nesse contexto, ainda hoje, tanto pelas discussões políticas que se estabelecem, quanto pela lógica da tua prova, é o contexto demográfico. Como é que as estruturas produtivas influenciaram diretamente na dinâmica demográfica e como esse processo trouxe influências para a estrutura social que nós temos hoje e para as discussões mais atuais, principalmente com relação ao contexto previdenciário. Mas falar sobre isso não é tão fácil. Se tu pegares o contexto que nós estabelecemos hoje, tu vai perceber que nós precisamos cada vez mais fazer uma discussão acerca dos pontos em que a sociedade tem estabelecido o seu crescimento e como esse crescimento tem influenciado diretamente na estrutura econômica. Fazendo uma análise sobre isso, percebemos que hoje, por exemplo, a nossa população mundial ultrapassou os 7 bilhões de habitantes. Somos mais do que 7 bilhões de habitantes e estamos em crescimento. A nossa população brasileira chegamos agora em 210 milhões de habitantes. E claro que isso gerou algumas repercussões. Todavia, tu vai ter que, em caso de prova, analisar as formas como essa população tem crescido e principalmente as fases desse crescimento populacional em cada uma das estruturas de Estado, certo? Se tu pegares os países desenvolvidos, tu vai perceber que existem algumas fases. Por exemplo, uma fase anterior ao século XVIII e ao século XIX. Momento esse chamado de momento pré-industrial. Esse momento pré-industrial, onde a maioria da população vivia basicamente em áreas rurais, tu percebias que as mulheres em si tinham muitos filhos, existia então, naquele contexto, uma elevada quantidade de natalidade, a taxa de natalidade era bem alta, assim como a taxa de fecundidade também era bem alta. Mas pelo fato das mulheres e os homens em si morarem principalmente em áreas rurais,
o índice de mortalidade também era elevado. Morria muita gente, ao mesmo tempo que nascia muita gente. Antes das pessoas migrarem em direção às cidades, então, as taxas eram extremamente elevadas. E claro, se morre muita gente e nasce muita gente, a população não cresce de forma rápida. Ela tende a crescer em caráter lento e tende a ter um crescimento vegetativo lento, certo? Aí tu pode te perguntar, por que as pessoas morriam muito? Primeiro fator, o índice de saneamento era justamente algo a se destacar, porque o índice de saneamento era precário. As pessoas tinham acesso a saneamento básico, mas a água tratada era algo precário. Tinham acesso a saneamento básico, mas o tratamento de esgoto era algo precário. Doenças relacionadas a essa precariedade do saneamento básico acabavam matando muita gente. E claro, as pessoas nasciam em grande quantidade por vários fatores. Um deles, a questão do custo. A questão da inserção da mão de obra, a questão do complemento da renda familiar e, logicamente, que tudo isso fazia com que essas duas taxas mantivessem-se elevadas. Essas taxas começaram a reduzir principalmente a partir do contexto da urbanização nos países ricos no século XVIII. Tu vai perceber que a Revolução Industrial vai trazer muita gente do campo em direção às cidades. Movimento esse conhecido como êxodo rural. Essa saída do homem do campo em direção à cidade fez com que eles tivessem melhores condições de saneamento básico, melhores condições de tratamento de água, melhores condições de tratamento de esgoto e, claro, que a Revolução Industrial não foi somente uma revolução produtiva, ela também foi uma revolução médico-sanitária, inserindo nos tratamentos exames cada vez mais complexos, remédios cada vez mais eficientes, e isso fez com que as taxas de mortalidade reduzissem drasticamente. Todavia, num determinado momento, apesar da redução das taxas de mortalidade, as taxas de natalidade se mantiveram elevadas. Então pensa assim, está nascendo muita gente e está morrendo pouca gente. Se está nascendo muita gente, está morrendo pouca gente, a população vai passar por um processo de crescimento acelerado. É justamente nesse primeiro contexto de revolução industrial nos países ricos que nós vamos ter aquilo que a gente chama de explosão demográfica. Explosão demográfica é essa em que a população cresce de forma muito rápida e esse crescimento muito rápido da população trouxe algumas preocupações. Tu deves lembrar que teve um demógrafo no final do século XVIII que passou a se preocupar muito com esse crescimento populacional, com essa explosão demográfica, com essa melhoria da condição de vida e principalmente com esse aumento rápido e abrupto da população. O nome dele, Thomas Robert Malthus. Esse cara, chamado de Thomas Malthus, tinha uma teoria. Para ele, a população tenderia a continuar a crescer em escala geométrica, em um caráter exponencial, enquanto que a produção de alimentos tenderia a crescer em escala aritmética, em um caráter linear. Haveria um momento que ocorreria um colapso. Esse colapso, falta de alimentos, fome, miséria, guerras, enfim. Todos esses fatores passaram a gerar preocupação em Thomas Malthus. Todavia, a gente sabe que isso não aconteceu de fato. Por que não aconteceu de fato? Segue com a gente, que daqui a pouco, depois do intervalo, eu vou continuar a falar um pouquinho sobre essa estrutura e como a teoria do demógrafo Thomas Malthus não se concretizou. O Papo Enem? Venha fazer o Intensivão RP com a equipe de mestres e doutores mais qualificada de Belém. Em agosto, não perca mais tempo. Eu sou Rosana Bastos e eu acredito no seu sonho. Bom, voltamos, galera. Estávamos falando sobre Thomas Malthus, como a sua teoria não se concretizou e o porquê dela não ter se concretizado. Como eu havia te falado, ele se preocupou com a tal da explosão demográfica, mas ao mesmo tempo, o comportamento da população com os avanços tecnológicos começou a se modificar. Naturalmente, e claro, às vezes com a intervenção do próprio Estado ou mesmo com uma intervenção do capital, os índices e as taxas de natalidade começaram a reduzir. Então, a mortalidade reduziu drasticamente e, aos poucos, a taxa de natalidade começa a reduzir. Momento esse em que a população começa a viver um processo de mudança do perfil. Viveu-se uma explosão, mas a partir de agora vive-se um processo transitório, vive-se um processo de mudança do perfil, também chamado de transição demográfica. Quando ouvires falar de transição demográfica, lembra a desaceleração das taxas de natalidade e das taxas
de fecundidade. As pessoas passaram a nascer menos, continuaram a morrer menos, só que agora estavam nascendo menos. E a população deixou de crescer como vinha crescendo, em caráter acelerado, e começou gradativamente a desacelerar. Isso no Brasil se dá entre a década de 50 e a década de 90. Por exemplo, tu vai ter no Brasil o contexto da Revolução Industrial ou a industrialização brasileira mais acelerada entre 50, 60, 70 e 80. Na década de 90, após a explosão demográfica brasileira, também conhecida como Baby Boom, que é o que os países europeus viveram no século XIX, o Brasil vai começar a viver em meados do século XX, tu vai perceber que o Brasil também começa a viver a sua transição demográfica na década de 90. A população que crescia e dobrava basicamente no período de 30 anos, ela não dobra mais. Ela começa a reduzir as suas taxas de crescimento. Então, tu percebes que há uma tendência para desaceleração. Em caso de prova, essa desaceleração é ocasionada principalmente por quê? Os fatores principais dessa desaceleração estão relacionados. 1. A dinâmica em que a mulher se inseriu em um mercado de trabalho. Esquece a ideia de a mulher começou a trabalhar, pelo amor de Deus. A mulher sempre trabalhou. A questão é que agora ela está se inserindo cada vez mais no mercado de trabalho e está precisando buscar cada vez mais qualificação. Essa qualificação ela não espera. Então essa busca pela qualificação fez a mulher passar a sair do leito familiar e buscar novas alternativas, buscar novas estruturas. Um outro fator importante que pode dar destaque para essa desaceleração, principalmente das taxas de fecundidade e natalidade, está relacionado aos avanços técnicos e tecnológicos, o uso principalmente de métodos contraceptivos cada vez mais eficientes e estando disponibilizado de uma forma mais ampla, de uma forma mais facilitada. A ação do Estado também se fez presente, porque o Estado passou a subsidiar esses métodos, em alguns casos, até intervir de forma direta nesse processo. Tu tem o caso chinês, uma intervenção direta, mas tu tem o caso brasileiro, uma intervenção indireta, subsidiando métodos contraceptivos, subsidiando camisinha, subsidiando pelo dia seguinte e assim por diante. Todos esses subsídios são incentivos indiretos, justamente com o objetivo que possa trazer para a população uma maior acessibilidade. O processo de urbanização, principalmente relacionado à questão do aumento do custo de vida, também foi um fator decisivo para a redução das taxas de natalidade, uma vez que estar na cidade é mais caro. E ao estar na cidade e sendo um processo mais caro, as pessoas passaram basicamente a ter menos filhos e passaram a reduzir a quantidade de filhos. Claro que essas reduções influenciaram diretamente na nossa cadeia produtiva e na nossa dinâmica econômica. Uma vez que o Brasil, por exemplo, que é um país que está passando pela sua transição, e os países europeus que já completaram grande parte da sua transição, estão reduzindo de forma muito drástica a quantidade de jovens e adultos. Crianças já reduziram, a base da pirâmide já reduziu, tem menos crianças na nossa pirâmide. E com o passar do tempo, essa mão de obra de reposição das crianças que vão passar a trabalhar vai se tornar cada vez mais escassa. A questão é que todos os mecanismos de melhoria na condição de vida se tornaram um pouco mais eficientes, fizeram com que nós tivéssemos uma longevidade maior, passássemos a viver mais. Então temos basicamente agora uma situação econômica de preocupação. Menos crianças, jovens e adultos em quantidade, mas um aumento da quantidade de idosos. A gente sabe que dentro do sistema previdenciário existe basicamente uma tendência ao equilíbrio. Existe aquilo que nós chamamos de bônus demográfico, quando temos mais jovens e adultos com capacidade de trabalho do que crianças e idosos, e temos aquilo que nós chamamos de déficit demográfico previdenciário, que é quando nós temos mais gente em benefício e menos gente contribuindo. Estamos, para evitar esse colapso, que já aconteceu em alguns países europeus, passando por algumas discussões. O aumento da quantidade de idosos gera uma necessidade de maiores investimentos, principalmente em setores sociais. Tu vai perceber uma necessidade maior de investir em adaptação do espaço, vai precisar investir em mais saúde, vai precisar investir em maior dinâmica previdenciária, em uma estrutura mais eficiente com relação à previdência, e o Estado precisa e vai tomar algumas alternativas. Uma das alternativas, que é a mais comum a ser tomada,
são as reformas previdenciárias. Reformas essas que precisam ser gradativas, precisam ser trabalhadas dentro de um contexto gradual. Outra forma de se manipular esse contexto previdenciário que muitos estabelecem principalmente em países de um alto grau de desenvolvimento, incentivo à reposição imediata da mão de obra com a migração, por exemplo. E claro, que em alguns casos não é comum no Brasil e também é muito difícil que isso aconteça num curto espaço de tempo. Alguns países tendem a estimular a reposição efetiva com o aumento da taxa de natalidade. Claro que isso é um futuro. Para alguns países europeus já é uma realidade. Para o Brasil ainda não é. Para o Brasil ainda estamos discutindo o déficit da Previdência, se é de fato existente, se não é existente, a necessidade de uma reforma previdenciária e, como eu estou te falando, precisamos buscar alternativas para evitar o colapso previdenciário. Todavia, nem sempre a alternativa é uma ação imediata e efetiva. Precisamos ter o contexto gradativo, um contexto gradual, um contexto de construção que principalmente trabalhe com a inserção da população nessa discussão e, claro, que não passe a segregar aqueles que mais precisam do sistema previdenciário. Preciso, então, hoje dizer a vocês que essa discussão está em pauta, é algo muito importante e a gente tem aí outras discussões para virem pela frente. Desde já, agradeço a todos, agradeço à professora Rosana e a gente se encontra na próxima. O Papo Enem? Venha fazer o Intensivão RP com a equipe de mestres e doutores mais qualificada de Belém. Em agosto, não perca mais tempo. Eu sou Rosana Bastos e eu acredito no seu sonho. A professora Rosana, ela entrou na minha vida e até hoje eu chamo ela de mãezinha, porque foi a figura que ela representou na minha vida, já que eu não tinha nenhum parente morando comigo aqui na cidade. Então, nesse momento, eu simplesmente peguei ela como se fosse minha mãe. No vestibular, eu não consegui a nota que eu queria, que era 1000, mas consegui 980, que foi a nota mais próxima disso. Então eu saí muito feliz. Fora nos outros vestibulares em que eu participei que não eram vinculados ao Enem, vestibulares tradicionais, em 2 deles, em 2 particulares, eu consegui nota máxima na redação. Ainda consegui uma bolsa integral em uma das faculdades particulares, que hoje é a 4ª melhor do Norte e Nordeste. O Grupo RB é incrível, ele foi essencial para a minha aprovação e está sendo essencial para a aprovação de vocês. Então, até breve, até a medicina, meus futuros colegas. Eu sou Rosana Bastos e eu acredito no seu sonho. Pronto, estamos em mais um final de um programa do Estação Enem. Professor Tiago Henrique, muito obrigada por esta aula fantástica que você deu pra gente e fazendo com que esse nosso aluno se aproxime cada dia mais da sua prova do Exame Nacional. Um beijo, até semana que vem.